ali diante de Deus, nós vamos ali diante de Deus pedir perdão, pedir misericórdia, e ao fazer isso, irmãos, nós fazemos, mas é como se nós, como um advogado de defesa, autodefesa, nós queremos apresentar diante de Deus os atenuantes do nosso pecado, os atenuantes da nossa culpa. E aí a gente vai ao Senhor, querendo, Senhor, eu pequei, eu errei, mas foi por isso, foi porque o outro me provocou, foi porque eu estava nessa ou naquela condição. Irmãos, os nossos pecados não têm desculpa. E quando Cristo nos perdoa, Ele não nos perdoa porque nós somos melhores do que aquele nosso irmão, porque o nosso pecado é menos grave. Não. Cristo nos perdoa porque a sua graça é suficiente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus, ela é suficiente e poderosa para nos purificar de toda injustiça completamente. Então, aqui, volte-se aí para a sua Bíblia, Mateus capítulo 18, 32 e 34. Após ter a notícia de que aquele servo não havia perdoado o seu conservo, o rei muito se indignou com aquele servo. E aí ele chama novamente a sua presença, aquele servo que havia sido perdoado. E aí, então, ele vai conversar com ele. No verso 32, observe aí, vamos ler no verso 32 até o 34, diz assim: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Verso 35, assim disse Jesus, vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Aquele que recusa perdoar, rejeita a única esperança de perdão. Irmãos, Jesus nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos perdoou. E na sua oração, irmãos, a oração do Pai Nosso, Ele fez questão de deixar essa lembrança. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmãos, o mundo está carente de perdão. O mundo está carente de uma mão estendida, de um olhar de esperança e misericórdia. Nós nunca, irmãos, precisamos tanto de amor, de compaixão, quando nós pecamos, quando nós fracassamos. Muitas vezes, num erro que nós já cometemos outras vezes anteriormente, e que nós não gostaríamos de repetir. Mas, infelizmente, às vezes a gente cai, porque nos desviamos o olhar de Cristo. A irmã White fala, na profecia, que aqueles que mantiveram o olhar fixo em Cristo, eles conseguiram se manter no caminho. Mas muitas vezes alguém larga, desconecta-se da videira verdadeira e acaba caindo em tentação, caindo em pecado. O pecado em si, irmãos, ele já é doloroso o suficiente, ele já é humilhante o suficiente. O pecador, irmãos, ele não precisa que eu olhe para ele com um olhar de desprezo, de acusação, não. Jesus espera que aqueles que estão em conexão plena com ele tenham a mesma capacidade de amar que Jesus demonstrou por todo pecador que se aproximou dele. No capítulo 19 de Parábolas de Jesus, diz aqui: nós devemos tudo à livre graça de Deus.
A graça do conserto é que prescreveu a nossa adoção. A graça do Salvador efetua a nossa redenção, regeneração e exaltação a co-herdeiros de Cristo. Que esta graça seja revelada a outros. Irmãos, a graça de Deus, ela é algo muito profundo. E aquele que não tem condições de perdoar o seu semelhante, que olha com desprezo para o pecador, infelizmente, irmãos, ele ainda não compreendeu a graça de Deus. Porque quando nós compreendemos a grandiosidade da misericórdia que nós recebemos ao ter o perdão de Deus pela sua graça, nós não teremos, irmãos, mais condições de desprezar o pecador. Porque a graça de Cristo, o amor de Cristo nos constrange, nos revelando quão grandioso benefício nós recebemos do Salvador. E aí, irmãos, nós também teremos a capacidade de demonstrar ao pecador esse mesmo amor que de Cristo nós recebemos. Não dê, diz aqui no capítulo 19 de Parábolas de Jesus, olha que lindo esse texto. Não dê ao perdido ocasião para desânimo. Não permita intervir uma severidade farisaica para ferir o seu irmão. Não surja amargo escárnio no espírito ou no coração. Não manifeste sinal de desprezo na sua voz. Se falar uma palavra de você mesmo, se tomar atitude de indiferença ou denotar suspeita ou desconfiança, poderá causar a ruína de uma vida. Irmãos, as nossas palavras para um pecador, elas têm o poder de ser um marco decisivo na vida de alguém. Não sou eu que estou dizendo essas palavras. Diz aqui, ó, no Espírito de Profecia, se falar uma palavra de você mesmo, se tomar atitude de indiferença ou denotar suspeita ou desconfiança, poderá causar a ruína de uma vida. Irmãos, que Deus nos livre de causar a ruína de alguém, mas que, pelo contrário, que quando nós estivermos no lar eterno, aonde estarão reunidos todos os humildes que alcançaram misericórdia e graça do Salvador, nós possamos ter pessoas se aproximando de nós e dizendo: meu irmão, minha irmã, aquela sua palavra no meu momento de miséria, de vergonha, de pecado, me restaurou, me devolveu a esperança, me fez voltar os olhos para o meu Salvador. Que maravilha será, irmãos, nós termos essa alegria. Sinta ele, o pecador, o aperto de uma mão simpatizante e ouça o sussurro: oremos. Deus dará rica experiência a ambos. A oração une-nos uns aos outros e a Deus. A oração traz Jesus ao nosso lado e dá à alma fatigada e perplexa novas forças para vencer o mundo, a carne e o diabo. A oração desvia os ataques de Satanás. Aqui, irmãos, está a receita de Jesus para nós. Que ao nos depararmos com o pecado dos nossos irmãos, que nós, juntos, possamos estender a mão, você e o Salvador, que um dia te ofereceu graça, que um dia te ofereceu misericórdia, você possa ser essa mão de misericórdia para o seu semelhante, para o teu irmão que pecar contra ti. E aqui, Jesus, através do Espírito de Profecia, ele nos dá a resposta para lidar com o pecador, que ele possa não só ouvir e ver em nós um olhar de amor, de misericórdia e palavras de esperança, mas um convite para olhar para aquele que é a única fonte de esperança para o pecador, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Através da oração, nós vamos ter a graça de não lutar sozinhos, mas de ter um Deus, um Pai de amor,
que vai estar lutando conosco, porque somente através dele nós poderemos vencer as nossas faltas, as nossas falhas, as nossas fraquezas e pecados. Somente através do amor de Jesus, que vai se renovar em nós através da oração, da comunhão, é que nós estaremos capacitados a receber graça e perdão. E que possamos sempre nos lembrar, irmãos, que não são os nossos méritos. É maravilhoso que nós busquemos crescer na graça, ser pessoas santificadas, que, como Paulo disse, que esmurremos o nosso próprio corpo, em tudo nos dominando como um atleta que almeja alcançar um alvo grandioso, mas que isso seja para a glória de Deus, porque essas atitudes de lutar, de buscar, elas não garantem a nossa salvação. A única coisa que garante a nossa salvação é o sacrifício e o amor de Jesus. Se os nossos méritos pudessem nos dar a salvação, Jesus não precisaria ter vindo a esse mundo morrer na cruz do Calvário. Se houvesse algo que o ser humano pudesse fazer, Jesus não precisaria ter morrido. Então, queridos, se Jesus precisou vir a esse mundo, morrer por mim e por você, é porque não há nada de bom em nós que nos recomende a salvação. Somente a graça de Cristo é plena e suficiente para nos salvar. E essa mesma graça que nós recebemos, ela deve inundar a nossa vida de uma maneira tão profunda que ela seja capaz de ser expressa aos pecadores à nossa volta. O último texto aqui do Espírito de Profecia que nós vamos ler diz: a benignidade e a misericórdia que em sua própria vida preciosa Cristo revelou, serão vistas também naqueles que se tornam participantes de sua graça. Irmãos, que a nossa vida seja uma vida cheia de benignidade e misericórdia. Essa benignidade e essa misericórdia existente na vida dos servos de Deus mostram que nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque perdão, benignidade e misericórdia não são capacidades humanas, mas são dons e frutos do Espírito Santo na nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus habite em mim e em você, e que nós possamos, assim, ungidos pelo Espírito de Deus, ser capazes tanto de receber a graça de Deus, como também de oferecer graça e misericórdia para os nossos semelhantes. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver essa experiência de amor, de bondade e misericórdia no mundo que está agonizando por falta de amor. Jesus espera ver em mim e em você essa expressão de amor que só Ele pode fazer. Esse é um verdadeiro milagre. Que esse milagre aconteça em nós e através de nós para todos os nossos semelhantes. Amém. Amém. Que Deus seja louvado por essa mensagem. Amém. Que essa mensagem de hoje nos lembrou de que é fácil perdoar a gente. Não é fácil. Talvez essa seja uma das grandes provações que nós, como cristãos, teremos que passar nessa terra. Perdão. E agora nós vamos, então, encerrar esse bloco, agora com 2 orações e uma mensagem cantada. A Líria vai fazer a primeira oração, então, para encerrar. E eu gostaria de ver uma mãozinha aqui para fazer a segunda oração. Quem pode fazer a segunda? Emanaldília. Oi. Obrigada. Assim que a Lídia, então, fizer a primeira, a senhora vai fazer a segunda, e a irmã Nice vai fazer a oração cantada. Amém. Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, pela tua graça maravilhosa que nos alcança, que nos cura, Senhor, que nos perdoa e nos restaura. É tão bom saber, ó Pai, que nós temos um Deus que nos ama, que fez um sacrifício, ó Pai, tão perfeito, que nos garante o perdão, que nos garante a restauração.
Por favor, Senhor, ajuda-nos nessa manhã a receber o teu perdão completo, suficiente, para nos purificar, Senhor, de toda injustiça, para nos dar a paz para esse dia e para toda a nossa vida, Senhor. Que hoje, ao sairmos aqui dessa sala de oração, nós possamos sair na certeza de que nós recebemos o perdão completo dos nossos pecados, a purificação que nós tanto desejamos, Senhor. Restaura a nossa vida e que o teu amor, Senhor, a paz de saber que fomos perdoados e restaurados por ti, possa transbordar e que nós também, pelo poder do teu Santo Espírito, sejamos capazes, Senhor, de expressar amor, bondade e misericórdia para com todos à nossa volta, Senhor. Toma a nossa vida em tuas mãos, cuida de nós, nos usa para sermos uma voz de esperança, de ânimo para o caído. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pai Santo, ainda na tua santa e augusta presença, nós queremos, ó Pai, dizer para o Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por ter enviado Jesus Cristo para que nós pudéssemos ser salvos e perdoados. Amém. Pai Santo, obrigado pela mensagem maravilhosa. Pedir perdão ao Senhor por não estar querendo estar ouvindo hoje. Estava com preguiça. Me perdoe, Senhor. O eu da Naudília falando alto. E graças a Deus que Deus, o Espírito Santo tocou em mim. Não, você vai precisar muito de ouvir isso. Levanta e anda. Você está surda, cega. Por favor, levanta, minha filha. Deus falou isso comigo. Obrigada, meu Deus, por essa mensagem tão linda. Nós temos exemplo aí dessa tribo africana, né? Isso é muito lindo, que nós todos pudéssemos trazer para nossas igrejas esse exemplo dessa tribo. E nós, meu Pai querido, aqui muitas vezes atiramos pedras em pássaros feridos. Pai querido, por favor, nos ajude, Senhor, a sermos diferentes. Amém. Porque nós somos todos iguais, por isso somos diferentes. Pai querido, nos abençoe, Senhor. Nos ensina realmente a sermos diferentes, ó Pai, do que somos realmente, egoístas. Somos muitos egoístas, ó Pai. Somos muitos defeituosos. Nunca me esqueço que está escrito também que não há nada mais poderoso para uma saúde física e espiritual do que o espírito de gratidão. E graças a Deus o Espírito Santo me tocou. Eu acrescento o perdão. A irmã White falou que não há nada mais poderoso para uma saúde física e espiritual do que o espírito de gratidão. E eu acrescento. Essa pobre Naudília. Perdão. Minhas irmãs, meus irmãos, o perdão é lindo. O perdão é saudável. E isso eu aprendi, graças a Deus. Eu não sei o que é não perdoar e não sei o que é sentir ódio das pessoas e isso eu não tenho, graças a meu bom Deus. E eu peço todos os dias a Deus que curte na minha mente eu amar e amar. Quando nós amamos de verdade, esse sentimento não é tocado em nós. Nós não vivemos esse sentimento de mágoa, de falta de gratidão. Ó Deus, nos dê gratidão nessa manhã, Senhor Jesus. Muita gratidão e muito amor. E que nós possamos realmente sabermos perdoar as pessoas. Em nome de Jesus, esta é minha oração nesta manhã. Obrigada, Deus. Amém.
O Salvador é nosso amigo, seu escudo sobre nós é o amor. O Salvador é nosso amigo, seu escudo sobre nós é o amor. Amém. O Salvador é nosso amigo, seu escudo sobre nós é o amor. Seu escudo sobre nós é o amor. Amém. 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 Que Deus seja louvado pela mensagem cantada, pela mensagem que o Senhor nos enviou hoje. Não é fácil, gente, perdoar. Talvez essa seja a pior dificuldade que todo cristão ele tem que viver, o perdão. Perdoar aquele que pisa no seu pé dentro do ônibus é muito fácil. Aquele que tromba em você, me desculpa, oh, beleza. Mas e perdoar aquele que dorme com você, que deita com você, aquele que você faz de tudo por aquela pessoa e ela é ingrata. Então, não é fácil você perdoar o marido que adultera, muitas vezes não é fácil perdoar o irmão que é ingrato com você, né? Não é fácil perdoar aquele que matou o seu filho, não é fácil perdoar aquele que assaltou a sua casa, não é fácil, né? Porque quando mexe no profundo da nossa alma, não é fácil perdoar. Mas o que Cristo nos ensina? Cristo nos ensina exatamente isso. O seu pecado também me ofende. E mesmo assim, eu te perdoo. Essa parábola ela é maravilhosa porque ela nos ensina que aquele devia muito dinheiro. Era muito, muito, muito dinheiro. Mas quando ele se deparou com aquele que devia pouquinho, ele não quis perdoar, né? Ele quis lançar na cadeia. Esse capítulo, né, que a Líria hoje citou, que é Parábolas de Jesus, capítulo 19, ele é muito lindo, né? Porque ele vem nos ensinando que o perdão concedido por este rei representa o perdão divino de todo o pecado. Cristo é representado pelo rei, que, movido de compaixão, perdoou a dívida de seu servo. O homem estava sob a condenação da lei quebrantada. Não podia salvar por si mesmo, e por este motivo veio Cristo a este mundo, velando sua divindade com a humanidade, e deu sua vida. O justo pelo injusto. Entregou-se por nossos pecados e oferece livremente a toda a alma o perdão comprado com seu sangue. No Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. Que maravilha! No Senhor há misericórdia, porque se não fosse a misericórdia, a compaixão de Jesus Cristo, o que seria de nós? Eis a razão porque devemos ter compaixão de pecadores, como nós também. Se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. De graça recebestes, diz Cristo, de graças dai. Quantos hoje em dia não manifestam o mesmo espírito? Quando o devedor pediu ao Senhor misericórdia, não tinha verdadeiro conhecimento do vulto da dívida, não reconheceu o seu estado irremediável. Tinha esperança de livrar a si mesmo. Seja generoso para comigo, disse ele, e tudo te pagarei. Mas a gente viu que aquele homem, ele não aceitou, né, aquele pedido. Mas qual é a grande lição? A grande lição da parábola está no contraste entre a compaixão de Deus e a dureza de coração do homem, no fato de que a misericórdia perdoadora de Deus deve ser a medida da nossa própria. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Não nos é perdoado, porque perdoamos,
Porém, como o fazemos, o motivo de todo o perdão acha-se no imerecido amor de Deus, mas por nossa atitude para com os outros, denotamos se estamos possuídos desse amor. Que coisa linda! Não é fácil, irmãos, eu já passei por essa prova. Não foi fácil perdoar aquele que te beija, te abraça, que fala que te ama, e depois, por detrás, pisa na bola com você, né? E a gente amarga ali a dor da alma. Mas é isso que Cristo trabalha em nós. Quando tem alguém te machucando, alguém que está machucando o seu coração, é Jesus trabalhando em você. Porque esse é o defeito de caráter, talvez, que Deus quer tirar de nós. Esse coração duro. Ele quer que nós sejamos tal qual a Jesus. E tem um verso lá em Ezequiel 9:4, que nós temos estudado muito aqui na sala, que ele fala o seguinte: e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aonde estão as abominações? No meio do povo de Deus. É no meio do povo de Deus que estão as abominações. E qual tem que ser o nosso comportamento? Suspirar e gemer. Só vai ser selado aquele que suspira e geme pelo pecado do outro. Nós não somos juízes. É por isso que nós temos que perdoar. Juiz é Jesus Cristo. Nós não somos juiz nem para julgar e nem para condenar a ninguém. Porque quando olhamos para dentro de nós mesmos, somos sepulcro caiados. Somos tão pecadores quanto o outro. E é por isso que Jesus Cristo, ele diz que nós temos que suspirar e gemer. Irmãos, alguém aqui gostaria de fazer alguma consideração? Aquilo que impressionou o seu coração? Aquilo que o Espírito Santo está te incomodando aí? Alguém gostaria de compartilhar conosco esse momento? Se você tem vontade de falar, abra o seu microfone e compartilhe aqui com o grupo o que o Espírito Santo falou com você nesta manhã. Irmã Maldília, bom dia. Seja bem-vinda, pode dar a sua contribuição. O meu bom dia, a minha gratidão, a minha afeição por todos que estão nessa sala hoje, todos os dias que aí estamos, né? Eu tenho que agradecer a Deus muito mesmo, porque essa sala tem me ensinado a ser melhor. Eu tenho aprendido muitas coisas, mesmo eu não tendo, infelizmente, uma mente retentiva, por motivos de saúde, por motivos, né? Que não cabe a nós sabermos agora aqui. Mas eu realmente tenho escrito, sabe? Eu gosto de escrever tudo que as pessoas dizem aí. Porque são coisas maravilhosas, coisas que nos ensinam muito. Mas eu tenho um álibi muito grande, sabe, em relação ao perdão. Você disse que já passou por isso, né? Assim, a gente entende que é mulher, a gente entende que eu já fui casada há muitos anos, eu sou divorciada, não pelo fato de ser uma mulher traída, que eu acho que eu fui a mulher mais traída dessa cidade. Então, é pelo fato de eu aceitar Jesus e ele foi embora, meu esposo, pai dos meus filhos. E ele foi embora simplesmente porque não suportou. O Deus que eu servi, que eu encontrei naquele momento, me transformou, me deu
uma força, uma alegria tão grande que nada que ele fizesse comigo, nada que ele praticasse com a gente, eu não me importava. E eu não me importo mesmo. E hoje, graças a Deus, eu sou até amiga dele, sabe, tudo mais. Mas eu falo sempre, gente, não fui eu. É algo que aconteceu dentro de mim. Eu não consigo ter raiva. Eu não consigo, sabe, minhas irmãs? Graças a Deus, eu não consigo ter raiva de ninguém. Eu não consigo ter esse sentimento, raiva. Eu não sei nem o que é perdoar, porque eu não preciso perdoar. Eu, eu perdoo quando as pessoas me perdoam, pedem perdão para mim. Tudo bem, eu nem sei por que você está me pedindo perdão, eu não tenho raiva de você. Graças a Deus eu tenho essa coisa comigo. Isso é coisa muito linda, sabe, que Deus me deu. Obrigada, meu Deus, por isso. Eu não tenho rancor nas pessoas, eu esqueço, sabe, logo. Isso é muito bom em mim, eu gosto de mim por isso, eu gosto disso em mim. Tem outras coisas, né, que eu tenho dificuldades, né? Não vou citar aqui também, não. Eu passei por uns dias agora, uma irmã aqui da igreja que me difamou, que me fez horrores comigo. E eu ligava para ela e falei, mãe, não é assim não, irmão, isso não é assim, isso não é verdade. Eu te perdoo. Que nada, você é isso, aquilo, outro. E hoje eu chorei porque eu a amava muito. Isso é muito mais difícil, sabe? A gente receber coisas que não... Receber calúnias de uma pessoa que você ama, que você dorme, que você... do que com outras pessoas. Aí você sofre muito mais. Então eu sofri por isso, porque eu a amo. Eu amo essa irmãzinha, eu a amo até hoje. Só não quero mais ter convivência com ela, que não tem condição. A gente é humano, né? Mas isso é muito gostoso. Perdoar é muito bom. E sentir perdoado. Como é bom, Deus, eu senti que Deus me perdoou todos os meus pecados. E Ele perdoa. Só nós irmos até Ele e pedir perdão de verdade. Sentir a leveza do perdão. É muito bom. É muito bom. É muito gratificante sentir essa leveza do perdão. Essa leveza da gratidão. Sermos gratos por nós tomarmos um copo com água. Sermos gratos por nós termos um leito para dormirmos. Sermos gratos por ter alimentos saudáveis. Escolhermos o que nós vamos comer. Ao passo que tem outras pessoas tanto com fome, com sede, com não tem onde dormir. Nós somos gratos, nós devemos ser gratos por as mínimas coisas, pelo ar que nós respiramos. Então, nós teríamos outros aspectos, sabe, de igreja adventista, se nós fôssemos assim. Nós fôssemos assim. Nós somos muitos ingratos, infelizmente. Perdão, Senhor, por isso. Mas nos ensina, Senhor, e eu falo todos os dias, me ensina, Senhor, a ser grata ao Senhor. Porque aquela passagem da irmã Arte não me sai da minha cabeça. Não há nada mais poderoso para uma saúde física e espiritual do que o espírito de gratidão. Então, sermos gratos é muito bom. Eu deixo essa mensagem. Eu sou grata a Deus, sou grata aos irmãos, sou grata... Eu tento ser grata, né? Às vezes, né, a gente não é também tão grata como deveríamos ser, mas a gratidão, ela deveria fluir em nós, sabe? Sermos gratos mesmo, sabe? De verdade. Eu tenho certeza que seríamos um povo diferente. Amém? Amém. Eu também gostaria de deixar uma contribuição a respeito aí da mensagem aí da nossa colega Líria. A ira, o ódio, o ressentimento, a gente sabe que esses sentimentos também contribuem grandemente, né, para deixar a pessoa esgotada, além de arruinar o aspecto físico, né, encurtar a vida, como, por exemplo, pressão alta, até ataques cardíacos. A gente sabe que o ódio, o ressentimento, esses sentimentos, eles desencadeiam muitas doenças, né? Os médicos dizem isso, né? Como até úlceras gástricas, eles levam a desenvolver diabetes, enfermidades do coração. Uma consciência culpada leva a tudo isso. Por isso que sermos libertos da culpa traz cura, né? Cura física, cura espiritual, atinge as 3 dimensões do ser humano, que é física, mental e espiritual.
porque quando, assim, a adrenalina, né, que o ódio, que a raiva, isso tudo, quando acontece no nosso organismo isso, a defesa do coração, dando essa força extraordinária para lançar no sangue coisas boas em caso de ira, isso vai prejudicar os nossos rins, o nosso coração, e isso vai desencadear muitas doenças. Então, assim, Líria, eu achei muito interessante o que você falou, e acho que o perdão, ele não só atinge a dimensão espiritual, né, mas ele vai nos curar como um todo, física, mental e espiritual. Eu achei muito válido. Que Deus abençoe pela mensagem. Amém, que Deus seja louvado, né, pela contribuição aí da Sheila. Sheila, obrigado, né? Amanhã a Sheila estará conosco, né, trazendo a Isso, mensagem. Deus quiser. Bom. Muito obrigado, né, pelo carinho aqui conosco, né? E a Sheila me fez lembrar aqui de uma frase: o ódio é um copo de veneno que você toma todos os dias, esperando que o outro morra. É Né? verdade. Então, quando a gente fica amargurando, né, um ressentimento, que a gente fica magoado, né, que a gente fica propagando isso, né, que a gente fica levando isso para outras pessoas, que você conta para um, conta para outro, para que as pessoas tenham compaixão de você, que você se sente vítima. A pior coisa que nós podemos trazer para nós é a vitimização. A vitimização, ela faz com que você se sinta cada vez mais coitado, e você quer ganhar pessoas, né, que se compadecem, que se revoltem, né, com o seu problema, e aí a gente fica querendo ganhar fãs, né, para o nosso problema. É por isso que Cristo ele deseja ardentemente que você coloque um ponto final na sua história ali de mágoa, né? Por quê? Porque senão você fica trazendo outros adeptos, né, para o seu problema, outras pessoas que vão sentir raiva também daquela outra pessoa, que vão sentir desprezo. Então, Cristo, ele vem nos ensinar muito, muito, muito com essa parábola, né? Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, né, a hoje a sentar na escola de Cristo. Eu me senti hoje aqui sentada no banquinho da escola de Cristo, porque, mais uma vez, Cristo está me ensinando a amar, a perdoar, não importa o que a pessoa tenha te feito, não importa qual é o tamanho do pecado que o outro tenha praticado. Se Cristo perdoou, eu tenho também que perdoar. Só vai ser selado, Ezequiel capítulo 9, verso 4. Vamos meditar muito nesse verso, meus queridos. Só vai receber o selo de Cristo aquele que suspirar e gemer pelo pecado do outro. Seu irmão está falando mal de você? Ore por ele. Seu irmão está te ofendendo? Ore por ele. Seu irmão está te criticando? Ore por ele. Houve algum problema sério e grave com a sua família? Ore por aquele a quem machucou a sua família, aquele que te machuca, aquele que te fere, mesmo que seja aquela pessoa que deita, que dorme dentro da sua casa. Então, que você possa suspirar e gemer pelos pecados da sua família, dos seus amigos, da sua igreja. Esse foi o recado de Deus hoje para nós. Mas alguém gostaria de compartilhar algum aprendizado do Espírito Santo? Se ainda tiver alguém, nós ainda temos tempo, né? Líria, você quer falar novamente? Só relembrando, né, que nada que alguém nos fizer, por mais hediondo e terrível que pareça ser, se compara, né, diante da nossa dívida para com Deus. O que o nosso pecado causou a Deus sempre vai ser maior, né? Essa parábola ela mostra isso, que nenhuma ofensa que nós possamos sofrer aqui nesse mundo se compara com a ofensa que o nosso pecado causou a Cristo, né? Então, que a gente possa olhar para isso. E a contribuição da irmã sobre a gratidão, né?
aquele credor incompassivo, ele realmente ele não ficou tão grato, porque se ele tivesse gratidão, a gratidão faz isso conosco, né? Nos leva a ter o desejo de compartilhar. A gratidão muda, ela tem o poder de mudar o nosso coração. É verdade, Líria, nada se compara, né, ao que Cristo tem feito por nós. Mas alguém gostaria? Não havendo... Ah, irmã Miriam, seja bem-vinda, querida. Pode falar, Miriam. Bom dia, queridos. Graças a paz do Senhor Jesus. Obrigado, Líria, por trazer essa mensagem tão preciosa. E eu estava pensando aqui que esse primeiro credor, né, o rei, se colocou no lugar dele, ele teve compaixão, se compadeceu. Então, que nós venhamos colocar, né, no lugar do outro, porque às vezes aquela pessoa que te ofende, né, que te agride, que te afronta, ela deve estar passando algum momento terrível, onde ela possa não ser amada, alguma carência, alguma insatisfação na vida, seja ela conhecedora da palavra ou não, mas nós somos, né? E nós temos que testemunhar, porque quando Jesus falou que a gente deve perdoar 70 vezes 7, né? Ele quis dizer que não há limites para o perdão, né? Então, que nós sejamos inteligentes, de perdoar depressa, porque ficar no deserto ali, carregando a cada dia um peso da falta de perdão, é como se fosse ali um saco, cada dia uma pedra colocada naquele saco, você carregando nas costas. Segundo dia, outra pedra. Quanto mais dias, olha o peso que você carrega. Você e a outra pessoa, mesmo que você não fez nada e a outra pessoa fez, perdoe. Perdoe. É fácil falar isso? Não. Fácil falar é. E é fácil também a gente exercer, porque nós somos discípulos de Jesus. Discípulos é aquele que parece com ele. E nós estamos aprendendo a cada dia com ele, seguindo seus passos. E vamos aí, meus irmãos, vamos fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Perdoar sempre. Porque o maior beneficiado com isso somos nós. E podemos salvar vidas, atraindo-as para Jesus com o nosso testemunho. Essa é a minha consideração de hoje. Muito obrigada, Líria. Que Deus continue te abençoando, te usando com poder e graça para o louvor e para a glória do nosso Deus. Amém? Um dia abençoado para vocês, meus irmãos. Obrigado, Miriam, pela sua contribuição, né? A sua fala me fez lembrar uma fala de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, né, olhava ali para os seus agressores, o que ele dizia para seu pai? Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se tem alguém machucando você, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A pessoa que não se arrepende daquilo que ela faz, o torturador, ele vai ter a sua porção ali no lago de enxofre. É por isso que você tem que pedir misericórdia, pedir perdão a Deus por essas pessoas, porque elas não sabem o que estão fazendo. Porque se os olhos dela pudessem se abrir e ver o tamanho do pecado que elas estão ali cometendo, elas jamais fariam. Então, nós temos que interceder. É por isso que Ezequiel 9, capítulo 9, verso 4, diz que nós vamos ter que suspirar e gemer pelo pecado que está no meio do povo. Para mim, esse verso é o mais lindo de todos, porque ele me mostra que o morador do céu não vai poder levar mágoa, rancor, ódio. Ele não vai poder atravessar a rua de ouro e ficar lá do outro lado e falar assim, olha, infelizmente, eu te perdoo, mas eu não quero conviver com você. Você fica do lado de lá e eu fico do lado de cá. O morador do céu, ele vai ter que ter compaixão, misericórdia, amor.
assim como Jesus. Jesus jamais vai dizer assim, olha, eu te perdoo, mas você fica de um lado da rua e eu fico do outro. Então, que nós possamos, hoje, sentar no banquinho da escola de Cristo e sermos como Cristo. Porque o morador da eternidade vai ter que ter o caráter de Cristo. E a Lídia falou de 3 coisas, né? Do caráter de Cristo: perdão, misericórdia e bondade. É isso que o morador do céu vai ter que ter: perdão, misericórdia e bondade. Que esse seja o nosso sentimento de hoje. Nós, então, agora vamos... Ah, Júnia. Júnia quer falar também. Bem-vinda, minha amiga, sua mãozinha levantada. Pode abrir seu microfone. Bom dia. Não sei como está soando aí. Eu ainda preciso ficar quietinha aqui, achando posição para amenizar as dores. Mas eu glorifico ao Senhor, porque às vezes eu demoro a dormir, acordo muito, e eu falo, Senhor, eu quero entrar na sala da consagração, eu preciso. E já são tantos dias, e hoje Deus nos traz uma mensagem, todos os dias Ele traz um alimento conforme as nossas necessidades. E hoje, quando a Lídia falava, eu fiquei pensando, glorificando a Deus, refletindo sobre a mensagem e glorificando ao Senhor. E eu fiquei perguntando, Senhor, em qual ponto eu preciso ser mais grata? Né? E às vezes a gente é tão cheio de energia, a gente não para, vai para um lado, vai para o outro. E quando a gente precisa depender do outro, em todos os aspectos, a gente começa a entender esse processo de dependência de Cristo mesmo. E Deus, ele tem me dado ministérios e eu tenho me encontrado no ministério da oração e eu sempre digo ao Senhor, me ajude a orar mais pelas pessoas. E quando eu me pego orando por pessoas nessas dificuldades, que o olhar humano nos coloca na condição de ver, de olhar para o erro do outro, é quando eu pergunto para Deus, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com essa situação? Porque o nosso olhar é tão pecador, é tão falho, que a gente parece aumentar ainda mais a dimensão do pecado do outro, do erro do outro. E não era isso que Jesus fazia. E uma coisa que eu aprendi nesse caminhar, nesse tempo com Jesus, é que a gente precisa separar o pecado do pecador. Não é algo simples, mas com oração a gente consegue. E quando Jesus disse essa frase, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, me faz compreender, me faz refletir exatamente nesse ponto. Por que Jesus disse isso? Porque às vezes a pessoa está tão embriagada ali, naquela condição, que ela nem percebe o que ela está fazendo. E não é dela. O inimigo é tão astuto e sagaz que ele aproveita da condição da pessoa para fazer com que a pessoa seja levada a uma condição de dificuldade, de pecado, cada vez pior, e que
magoa o outro também, né? E a gente, como cristão, como seguidor de Jesus, eu já ouvi tantas pessoas falando assim, mas foi Jesus que fez isso, eu não sou Jesus. Mas a palavra do Senhor diz que nós devemos ser como Jesus, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se eu preciso e se eu devo ser como Jesus, como é que eu posso dizer algo que Jesus não disse? Como é que eu posso fazer algo que Jesus não fez? Então, realmente é uma escola diária, é um aprendizado constante. Enquanto tivermos aqui nesse mundo, onde a maldade, o pecado está o tempo todo a emergir, nós devemos nos submeter à escola de Jesus, ao querer de Cristo, para cada dia mais nos tornarmos semelhantes a Ele. É fácil? Não é. Estar numa condição que não gostaríamos é horrível, mas a gente coloca no altar do Senhor e deixa Ele trabalhar, deixa Ele conduzir da forma como Ele quer, porque Ele nunca perdeu o controle da nossa vida, a não ser que nós mesmos tomemos a rédea e não deixemos que Ele conduza. E eu sempre acredito que tudo que Deus faz é muito bom, é excelente. E existem alguns crisóis que não vêm do Senhor, e temos estudado isso ao longo desse trimestre, mas eles são necessários. E se Deus está permitindo, é porque é necessário. Lília, muito obrigada, que Deus continue abençoando a sua família, que Deus continue abençoando você, e que a cada dia você possa continuar diligente na obra do Senhor e levando essa mensagem de salvação a todo mundo, povos e nações. Deus abençoe a cada um. E muito obrigada a cada um dessa sala que tem orado por mim, tem glorificado ao Senhor pela minha vida, e eu tenho certeza, nós um dia nos abraçaremos. Se não for aqui, será na Canaã Celestial, para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Júnia, pela sua contribuição, né? E vamos colocar, né, gente, nas nossas orações, a Juninha, que está se restabelecendo do acidente, né, que ela sofreu de moto. Vamos orar também pelos pedidos do nosso irmão Éden, que ele sempre pede aqui pelo Pedro, pelo Lucas, né, pela mãe dele, pela Geisa, pela Naudília também, que está se recuperando, né, aí do seu acidente. Hoje nós temos também aqui no chat o pedido da irmã Edna, né? Então, que nós possamos olhar ali o pedido, né? Ela está pedindo para que ela possa conseguir escolher, né, uma boa escola. Ela está pedindo aqui pela vida espiritual, pela vida do Adilson, da esposa e da Patrícia, né? Então, que nós possamos ficar atentos aqui aos pedidos dos nossos irmãos e vamos o dia todo lembrar desses pedidos, né? Que nós possamos anotar no nosso caderninho de oração. Irmãos, então agora nós vamos encerrar esse momento, né? Com uma oração e logo em seguida, né? Nós vamos ter a nossa oração, mais uma vez um hino, para nós então estarmos encerrando a nossa sala. Irmã Terezinha, a senhora pode fazer a oração para encerrar? Posso, sim. Obrigada, irmã Terezinha. Heloísa, Oi. antes Oi, da Julinha. oração, eu vi aí que a Sandra está aniversariando hoje. Será que a irmã Nice consegue cantar o Parabéns de Jesus? A Sandra está agradecendo aí por mais um ano de vida.
Ah, eu não havia visto aqui no chat, né? Irmã Nícia, a senhora sabe cantar o Parabéns para Jesus? Posso cantar. Ah, então, Pode. ao invés, então, Aurenice, ao invés da gente colocar o hino final, já que nós temos aqui a Sandra aniversariando, né? Eu vou pedir à irmã Nícia, então, para cantar o Parabéns para Jesus, e a irmã Terezinha encerra coração, tá bom? Ok. Irmã Nícia pode cantar. Parabéns para Jesus, nesta data querida, que nos deu a Sandra, para alegrar nossa vida, com Jesus ao seu lado, no eterno porvir, que seus dias lhe sejam um eterno sorrir. Viva a irmã Sandra! Sandra, nós amamos você, parabéns, que Deus te abençoe, que você continue sendo essa pessoa linda, incrível, né? Dedicada a tudo aquilo que é do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós esperamos um dia poder abraçar você lá no céu. A sala da consagração vai estar cantando para você debaixo da árvore da vida. Eternos parabéns. Se sinta beijada e abraçada por cada uma de nós. Irmã Terezinha, então pode fazer essa oração, né? Lembrando aí né, de pedir bênçãos hoje pela nossa irmã Sandra, para que Deus possa abençoar ela e a sua família. Amém. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós estamos, ó Pai, com o nosso coração regozijante de alegria, de paz, de esperança, de consolo, de conforto, Pai, porque o Senhor, a cada manhã, o Senhor fala às nossas mentes, aos nossos corações, e nós somos imensamente gratos ao Senhor. Estamos agradecidos, Senhor, também por mais um ano de vida, Pai, que o Senhor está concedendo à tua filha, à tua serva, a nossa querida e amada irmã Sandra. Muito obrigada, Pai, muito obrigada pela vida dela, Pai. Muito obrigada, Pai, por mais um ano de vida que o Senhor concedeu a ela. Oh, Deus, ela está agradecendo ao Senhor, está muito grata ao Senhor. E nós queremos também agradecer ao Senhor, mas pedir ao Senhor que continue abençoando. O Senhor sabe quais são as batalhas, Pai, que ela tem enfrentado durante todo o decorrer da vida, quais são as lutas, mas, oh, Pai, até que nós temos a certeza que ela é uma vitoriosa, porque ela está aqui hoje na tua presença. Então, ela tem vencido. Nós agradecemos, Senhor, pela vitória que você tem dado a ela e pedimos, Senhor, que continue do lado dela durante mais um ano, Pai, que ela vai estar na tua presença. Ajuda ela cada manhã, cada dia, estar na tua presença, Pai. E dela força e poder para vencer todas as provas, todas as dificuldades, todas as ciladas que o inimigo armar para ela. Peço, Senhor, que tenha misericórdia, fortalece e ajuda ela. Quero também agradecer ao Senhor pela vida, Senhor, da nossa irmã Líria, que pregou, que trouxe a mensagem para nós hoje. Eu quero pedir ao Senhor por ela, pelo pastor esposo dela. O Senhor sabe quais são os desafios que eles têm enfrentado, Pai, no ministério deles. Eu rogo, Senhor, que continua abençoando, fortalecendo, ajudando e preparando ela e toda a família dela para o céu. Toma em tuas mãos a vida da tua filha. Toma em tuas mãos a vida do ministério dela e do esposo dela, por misericórdia. Estou muito grata ao Senhor também, Pai, por hoje poder... A nossa irmã Júnia está aqui conosco nessa sala. Nós temos orado muito por ela, clamado muito ao Senhor pela restauração, pela saúde dela. E nós te agradecemos pela vida dela, pelo livramento que o Senhor deu a ela para estar hoje conosco aqui. Muito obrigada. Continua, Pai. O Senhor sabe quais são as lutas, quais são as batalhas. O Senhor sabe que ela ainda precisa, Pai, de uma cura, de uma recuperação total. E nós apresentamos diante do Senhor e rogamos ao Senhor pela vida dela.
sonda o coração e a mente dela, o Senhor sabe quais são as necessidades dela. Eu peço, Senhor, fortalece, ajuda e suba na cidade de cada um de nós aqui. Abençoa cada lar representado, cada família, Pai. Toma em tuas mãos e nos abençoa, derrama sobre nós o teu Espírito Santo. Mas de uma forma especial, quero clamar ao Senhor por todas as pessoas, ó Pai, irmã Heloísa, todas as irmãs, Pai, que são responsáveis por fazer essa sala acontecer cada manhã. Ó Deus, o Senhor sabe os desafios que essas irmãs encontram, o Senhor sabe as lutas e as batalhas delas, e eu te agradeço, porque até aqui o Senhor tem nos dado a vitória. Continua abençoando a vida dessas irmãs, ungindo-as com teu Santo Espírito. Dai-nos hoje um dia na tua presença. Nós te pedimos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, que Deus seja louvado. Bom, gente, antes de encerrar, a Aurenice vai só fazer um teste aqui para ver se ela consegue colocar o hino.
Amém. Que Deus seja louvado. Pessoal, então, até amanhã, às 9 horas de Portugal e às 5 horas do Brasil. E que vocês tenham um excelente dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, até amanhã. Amanhã. Com Deus todos. Até amanhã, eu amo vocês. Amo você também. Até amanhã.